Vamos lá, deixa eu começar aqui, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. E eu quero já entrar aqui para a gente não perder tempo. A gente sempre começa fazendo um pouco, né? Batendo papo, explicando um pouco algumas coisas. E a ideia é a gente fazer sobre isso. Bom, hoje nós vamos falar de financiamento para energia solar. E é muito importante você entender isso que eu vou falar aqui, porque quando a gente for falar de venda, depois a gente volta para falar de financiamento, porque na venda o financiamento está ligado, tá? E eu vou explicar algumas coisas aqui hoje, dentro disso, que vai te ajudar no argumento de venda da energia solar. Como eu disse para vocês, acho que quase todos vocês aqui participaram comigo das aulas inaugurais ou de algumas das aulas que a gente tem ao vivo aqui. E vocês sabem, quem já está caminhando nesse mercado, que mais de 90% dos projetos de energia solar hoje no Brasil são financiados. Tudo bem? Então, ou seja, os bancos já se ligaram com isso. E o financiamento é um negócio. E vou dizer mais, hein? Quem só faz o financiamento quem não entende, porque quem tem grana e investe, eu vou explicar isso aqui agora, faria à vista, porque é um negócio, um investimento que vale muito a pena, tá? Acredito, olha o Wildes falando aqui, ó, que a preocupação de abrir o MEI é a responsabilidade de uma prestação e como ainda não fez nenhuma venda, fica o medo. Wildes, mas o medo faz parte do empreendedorismo, né, Wildo? Não tem jeito, né? Você precisa dar o primeiro passo, senão as coisas não acontecem. Guarde isso. A prestação do MEI, ela é 50 e poucos reais, Wildes, eu acho. E é uma empresa, você pode faturar, você pode... Hã? 65, ó, acabei de confirmar aqui com os especialistas. R$ 65, você dentro da MEI, você consegue fazer, que você vai pagar depois de 30 dias, você paga a primeira guia, né? Isso é do governo, não tem nada a ver. Então, assim, eu entendo a preocupação, também acho, mas aí é aquela história, né? A pessoa está se cadastrando, está entrando, eu estou dando a oportunidade, eu trouxe aqui a Solstar, vai ter um treinamento, eu vou fazer aqui o treinamento de como fazer a captação dos clientes, como conseguir clientes. Eu vou dar esse treinamento aqui, Wilds. Já falei algumas coisas no passado. A aula 3, a aula 4, elas são exatamente sobre isso. Então, não sei, tá, Wilds? Eu tenho minhas... É óbvio que cada um tem a sua vida aí, a gente não pode obrigar ninguém, mas eu acho que, às vezes, algumas decisões da nossa vida exigem passos de risco, né? Lembra que o retorno e o risco, e já pegando o gancho aqui para meu financiamento, todo retorno, quanto maior o retorno, maior é o risco. Isso está ligado. Todo investimento, ele tem esses dois fatores, tanto de risco quanto do retorno. E aí, o preço desse investimento está ligado exatamente a isso. Então, Wildes, mesmo o MEI é um investimento, ainda que R$ 65, que pode ser um valor expressivo para algumas pessoas, eu entendo que seria uma ideia, tá? É isso. Vamos lá. Para quem nunca instalou e é novo no mercado, é necessário entrar numa empresa para ganhar experiência? Patrick, depende, velho. Depende de você, depende do seu histórico, depende do que você faz. O que a gente fez com vocês aqui na Solstar, na Solmate, na Solartec, você se junta a alguém maior, você cresce mais rápido. Você viu lá, a comissão deles é um pouco menor, ele paga 5% de comissão, chega a 7% e ainda divide com você. Ou seja, ele usa esse peso para pagar um pouco menos, e tudo bem. E você pode sacrificar um período da sua vida para você ficar mais perto e depois você faz o seu voo sozinho. Então, é uma decisão. Agora, aquela dica que eu dou aqui, você juntou 3, 4, 5, 10 da sua própria turma. Tem gente, mano, vocês sabem disso. Eu acompanho as turmas aqui, eu falei para vocês, mais de 150 alunos já tem aqui projetos homologados, projetos instalados, a gente acompanha isso. Ou seja, você tem na sua turma gente muito boa, que se você se juntar, fazer um esforço, você consegue começar sem precisar se juntar a ninguém. Então é uma dica que eu dou, tá? Aí, ó. Ó o Sérgio falando aqui, ó. Levei menos de 45 minutos para abrir o mês, só vou pagar o mês que vem. Sérgio, obrigado. E, ó, os clientes estão vindo me procurar. Pronto, temos um depoimento aqui. Entendeu? Patrick e o próprio Wildes, que comentou a verdade. Tá bom? Guarde isso. Vamos lá. Ó, pessoal de provas, essas coisas, vocês falam com o pessoal da secretaria lá, tá bom? Qualquer dúvida, você liga com o pessoal lá,
converse com eles, eu não me meto com isso, tá? Tá aqui o telefone da secretaria, o pessoal te mandou o WhatsApp aí, você converse com eles, tá? Eu não entro nessas brincadeiras aqui, não. Então, voltando em financiamentos de energia solar, olhe só essa história, tá? Essa é uma taxa que eu quero mostrar para vocês o quê? Eu quero mostrar exatamente isso aqui, ó. Aqui nós temos poupança, imóvel, você comprar um imóvel e alugar, tesouro, que é o investimento mais seguro hoje no mercado. Eu dou aula de finanças, tá? Então eu vou tentar simplificar para vocês. E essa linha verde, energia solar, tá? São 4 tipos de investimento. Nem tem bolsa de valores aqui, hein? Falando de gente conservadora. Um cara que quer conservador. Aqui está escrito poupança, mas tudo bem, não tem problema não. Olha aqui, gente. Hoje, a Selic no Brasil está em 12. Eu acho que teve a última reunião do Copom e a gente tem... Hoje a Selic no Brasil está em 11,75, né, ao ano. É a taxa básica de juros da economia no Brasil hoje. 11,75, tá bom? Isso está dando aí 0,80, 0,70 por mês. Tá? Essa é a Selic. A poupança paga, não sei se você sabe, 70% da Selic. A poupança está pagando aí hoje aproximadamente 0,5% ao mês, tá? Não é um mau rendimento, não, hein? Os juros do Brasil estão aumentando, história de inflação, guerra, blá, blá, blá. 0,5%. É mais ou menos o que a poupança hoje rende, tá bom? Ele é o pior hoje no mercado. O imóvel alugado. Imóvel alugado é um bom investimento, não tem problema. Qual é o problema do imóvel alugado? É igual a Bolsa de Valores. Olha isso aqui. Ele é incerto. Você tem um problema de inadimplência, você pode errar no cara. Eu já tive problema para despejar um inquilino que não pagava o aluguel. Ou seja, tem um problema aqui que se você não achar o cara certo, vai ter um problema, tá? O Tesouro Nacional é esse que paga a Selic, que hoje está em 0,70, 0,75 ao mês, que essa é ou 11,75 ao ano, tá? 12% ao ano está pagando aqui um Tesouro Nacional, né? Os títulos do Tesouro Nacional aí que a gente vê, ou CDB 100%. Olha a energia solar, senhores. A energia solar, hoje, se você pegar aí a taxa interna de retorno da energia solar, eu vou explicar depois isso lá na frente, a gente tem aproximadamente 20, 30% ao ano de rentabilidade. Ou seja, energia solar é um investimento. E eu provo para vocês, lá na nossa planilha que nós temos a SolarTech, de dimensionamento, vocês viram que tem uma abinha lá de finanças, de financeiro, exatamente para mostrar para vocês qual é o retorno daquele projeto. Ou seja, que projeto hoje dá 20, 30% ao ano de rentabilidade. Guarde isso, tá bom? Ronivon, não expliquei direito. Quem tiver restrição documental. Tá bom. Aí, Ronivon, vou dizer para você o seguinte: você vai ter que achar um parceiro para poder fazer essa nota para você, tá bom? Ou esposa, sobrinho, irmão, filho, cunhado, sei lá. Aí você vai ter que ter alguém para fazer isso com você. Ou você não vai poder ser MEI, aí você vai ter que ajustar, conversar com um contador para você desenhar isso, tá bom? Olha aqui o Rogério falando, ó. Estamos abrindo uma empresa com os amigos do curso aqui da Zona Sul. Pô, Rogério, fala comigo depois que eu quero ouvir a sua história, tá? Manda aqui para mim que eu quero saber aí para a gente poder fazer, tá bom? Então, senhores, o que fica desse gráfico é o seguinte: energia solar é um investimento. Ponto. A pergunta que não quer calar: à vista ou financiado? A resposta para essa pergunta é exatamente... Esse gráfico aqui vai responder essa pergunta para você. Você quer dividir um pedaço desse ganho com o banco? Aí é uma decisão sua, tudo bem? É a decisão do seu cliente. Ele quer dividir? Então tá bom, ele vai ter que pagar um pedaço disso para o cliente. Se ele não quer pagar, não quer dividir esse ganho com o cliente, o à vista é o melhor.
Só que aí, de novo, aquela história que a gente sabe a máxima de sempre. Quem tem dinheiro, faz dinheiro. Não tem jeito, isso é do mercado. Chama quem tem capital, né? Liquidez é um nome bonito aí para o mercado financeiro. Liquidez é o cara que tem disponibilidade de caixa, de recurso. Esse cara que tem dinheiro, ele vai fazer dinheiro. E energia solar é a mesma regra. Pensa comigo aqui, ó. Pensa que tem um projeto aqui, ó, com retorno de 2 anos e meio. Tá vendo aqui, ó? 3 aninhos, ó. Ele tem um break-even, o ponto de equilíbrio dele está aqui nesse 3 anos. Tá bom? Tá claro para você? E que depois ele vai ficar 25 anos, ó, só na Maresias. Olha só o ganho que ele vai tendo e quanto vai crescendo. Ele pode fazer assim, ó. Eu vou fazer junto essa conta com vocês. Mas, ó, em 3 anos, ele retorna esse investimento para ele. Tá bom? Se ele tiver à vista, 2 anos e meio, tá feito aqui o retorno. Agora, quero financiar. O que vai acontecer? Quero fazer em 5 anos, 6 anos. Tá aqui, ó. O banco vai comer um pedacinho dessa conta com ele. Concorda comigo? Ao invés de ele ter 2 anos e meio aqui, ele vai ter 5, 6 anos de retorno. Tem gente, se vocês vão ver aí na Solstar, tem banco já financiando em 10 anos, 12 anos. Por quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha aqui, ó. Tem o banco querendo comer um pedaço da rentabilidade daqui. Por que você acha que o banco financia em 12 anos energia solar? Porque ele quer comer um pedaço dessa rentabilidade aqui. Então, a decisão do à vista e do a prazo tem a ver com o capital que o cliente tem ou não. Se o cara tiver à vista esse dinheiro, é muito melhor ele fazer aqui. Concorda comigo? Tá claro o que eu estou falando? Então, professor, vocês teriam uma tabela de valores de instaladores? Eu estou com várias empresas interessadas em contratar, mas eles perguntam quanto cobro de instalar e eu não sei. Teria uma média? Arnóbio, eu tenho uma aula que a gente fala sobre isso na plataforma. Eu abro uma tabelinha que a gente criou de instalação, tá bom? Vale a pena você voltar aí. Eu não vou lembrar de cabeça qual é o número da aula, né? Mas eu tenho uma aula que a gente fala, não sei se você já viu, e a gente tem sim uma tabelinha, aquela história dos R$ 100 por placa que a gente falou, mais deslocamento, mais deslocamento, né? Quilometragem, hotel, tudo isso está fora desses R$ 100. Isso é um número básico. E aí depois você pode ir negociando dependendo do volume. Tem até praças em São Paulo já pagando 140, tá? Por placa. Mas aí você vai ter que entender um pouco a quantidade de pessoas que vai, etc. E aí a gente tem uma tabelinha que a gente fez, tá bom? Pode ser que te ajude nisso. Qualquer coisa você me chama aqui. Então, vamos entender aqui um pouco, ó, aquilo que eu falei para vocês. Parcela, economia de energia. Fatura, R$ 1.000. Essa é uma conta muito legal que eu queria fazer com vocês, que é uma das ideias, voltando nesse gráfico aqui, ó. Lembra daquela conta de R$ 1.000? Vamos pensar junto comigo. Gente, eu não quero ensinar vocês aqui a fazer matemática, tudo bem? Se você é engenheiro, você já conhece de finanças e está mais avançado, a gente senta junto e te dá uma consultoria financeira. Aqui eu quero ensinar um raciocínio para vocês. Isso é o mais importante, tá bom? É como pensa. É isso que eu quero pensar. Não é a continha de matemática, não. Tá bom? Então vamos lá. Pensa aqui numa fatura de energia de R$ 1.000. Lembra que a gente falou que o retorno aqui a gente vai fazer aquela nossa conta dos R$ 1.000 de conta por mês. Ele paga R$ 12.000 por ano ou paga R$ 24.000 em 2 anos, não é isso? Em 20 meses ele pagou a conta. Bom, então R$ 20.000 ficou o custo, tá bom? Não é o preço de venda, é o preço de custo desse projeto. Tudo bem? Maravilha. A gente pode, só que assim, onde você vai esbarrar? O seu cliente não tem esses R$ 20.000. E agora? O que eu faço? Aí está o pulo do gato. Eu ensinei isso com vocês na planilha, a gente mostrou isso lá quando eu montei a planilha da SolarTech. Lembra que, gente, você que está chegando agora, está achando que as aulas são complicadas, etc. Lembra que as nossas aulas têm uma historinha, a gente está contando uma história. Então fique tranquilo, se não entendeu, volta lá e faz de novo. A gente vai chegar junto, tudo bem? Eu sempre falo isso, desculpa, às vezes os que são alunos fiéis aí,
é que às vezes chega o pessoal novo, tal, que não assistiu às outras aulas, meu Deus, mas o que você está falando, tal. A gente tem tudo que eu estou dizendo aqui, que já tem, a nossa plataforma lá tem mais de 100 horas de aula. Então, assim, de vez em quando eu puxo a orelha alguns alunos, aí vocês vão receber os e-mails da secretaria, porque você não está fazendo as aulas lá, você não terminou o curso 100%. Então, é legal olhar. É um pouco chato às vezes, mas se for ruim, põe 2x, ouve rapidinho, que às vezes entra um assunto que é legal. Vale muito a pena você que está se envolvendo com isso. Por que eu falo isso? Porque lá na planilha da Solatec, a gente fez uma simulação desse cara aqui dos R$ 1.000, né? E aí, pegou o problema. R$ 20.000, esse cliente não tem dinheiro para pagar. E aí, ele vai ter que correr ao banco. E aí entra você, fazendo essa conta. Falando para ele assim, ó, eu vou derrubar o seu financiamento, a sua parcela do financiamento, para R$ 900. Tudo bem? Fica bom para você? E aí é que está o pulo do gato. Porque o cliente vai, olha só, ele está derrubando a conta de energia dele em 10%, de R$ 1.000 para R$ 900, colocando o sistema de energia solar e vai pagar menos. Deu para entender? Essa é a sacada que você precisa ter quando o seu cliente diz que não tem dinheiro. Ou seja, ele está instalando o sistema sem desembolso nenhum. E ainda está reduzindo a conta dele de energia. E, de novo, aquela história que a gente falou, ele nunca mais paga a conta de luz. Entendeu? Ou ele vai pagar a taxinha mínima dentro do on-grid que a gente fala. Então, tem 3 coisas que você precisa levar em consideração na hora de pensar e analisar um financiamento, tá bom? Primeiro, o prazo, a quantidade de parcelas. Tudo bem? É óbvio que quanto mais parcelas, maior o risco. E deixa eu contar para vocês uma coisa. O banco, a maioria, tá bom, dos financiamentos bancários de energia solar fotovoltaica, anota aí, eles são com garantia real. São a garantia do contrato são os equipamentos, as placas e o inversor. Eles ficam como garantia da operação. Guarda isso, porque isso é muito importante. Se o cliente não pagar, o banco pode ir lá e levar embora os equipamentos que ele instalou. Tudo bem? O banco vai lá, contrata você, tá bom? Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, aconteça um negócio muito legal, que seja você ser contratado para retirar as placas que foi vendido que o cara não pagou. Lembra que isso é muito comum, hein? Em empresas, pessoal que vai lá, retira a máquina, tira, porque o cara não paga. Então, essa é uma modalidade que já existe. Então, ou seja, é um empréstimo com garantia real. E por isso que a taxa é mais barata. Lembra disso? Hoje, as taxas de empréstimo pessoal, por exemplo, elas beiram em 3,5%, 4%. Por quê? Porque a pessoa vai no aval, o banco não tem segurança nenhuma. Por que o consignado é tão barato? Porque o banco tem a garantia lá do pagamento do aposentado. Então, assim, ele vai chegar lá e mesmo o consignado está o quê? 1,8%, 1,9%. A taxa de energia solar é muito mais baixo. Tem taxa hoje na Caixa Econômica de 0,70%, 0,80%, 0,90%, menos de 1% ao mês. Lembra que eu falei para vocês que o investimento lá da poupança está dando 0,80%? Imagina a poupança, desculpa, lá do Tesouro. Imagina você ter um financiamento, né, uma dívida 0,70%, ou seja, vale muito a pena fazer, porque o juro é subsidiado. Tudo bem? Então, o prazo das parcelas hoje nos bancos, o normal do mercado são 5 anos, 60 vezes. Pode guardar isso. Isso é o que o Santander e o BV, que são os 2 grandes players, os 2 grandes bancos que trabalham com isso. 60 vezes, são 5 anos. Mas tem bancos hoje já tocando mais. Por quê? Porque o banco cresceu o olho e ele quer ganhar mais juros do cliente. E tudo bem. Lembra daquela história? Derrube o valor da parcela. Esse é o mais incrível. Não façam financiamento, guarda esse princípio, não façam financiamento de energia solar onde a parcela do banco vai ficar mais cara do que o valor que ele paga de conta de luz hoje. Isso é um tiro no pé, porque aí é uma bobeira. Tudo bem? Agora, façam financiamento. A gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui
mas eu estou trazendo os conceitos para ficar mais fácil. Então, trabalhe isso, tá? Sempre reduzindo o valor da parcela do seu cliente. Essa é a forma mais fácil de vender, porque aí você consegue falar, olha, não tem desembolso nenhum. E aí pode ser 5 anos, 6, 7, 8, 10 anos, tem até 144 meses que eu vi. Então, tem muitos clientes fazendo isso hoje, já. Tudo bem? Então, são 12 anos aí que dá para fazer. Carência, guarda isso que é muito legal. Carência é o prazo que o cliente tem para começar a pagar a parcela. E isso é o pulo do gato no energia solar, tá bom? Ou seja, quanto mais público for o banco, mais carência tem. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, os caras têm até 1 ano de carência. A gente conseguiu, né? Eu vi com um cliente lá de São Paulo, na Caixa Econômica, 12 meses de carência. Ou seja, o cliente contratou agora em abril de 2022 e só vai pagar a primeira parcela em abril de 2023. Ou seja, ele não vai pagar a conta de luz, guarda isso, vai ficar 1 ano, já começa, vai pagando só a taxa mínima e vai ficar 1 ano sem pagar o financiamento. Olha só a sacada, senhores. Guarde isso. Busque carência nos seus projetos. Se o seu cliente não está lá, se o seu parceiro, você que está indo para Sol Star, você que está fazendo sozinho, busque carência, tá bom? Os bancos mais privados, Santander, BV, Sol Fácil, esses bancos Itaú, Bradesco, esses caras dão menos carência, tá bom? A carência média está em 3 meses. Nunca menos do que isso, hein? 3 meses, pelo menos, o cara tem que dar para o seu cliente de carência. 90 dias aí, 3 parcelinhas. Pensa num cliente que paga 5 mil reais de conta de luz, o cara ganhar 1 ano de carência. Ele vai ganhar 60 mil reais no caixa. Ele põe dentro do caixa 60 mil reais. Pô, gente. E depois ele vai começar a pagar. Imagina, se o cara souber fazer dinheiro com esse dinheiro, além de ser um investimento em energia solar, ele faz dinheiro com o dinheiro do banco. Ficou claro o que eu estou falando aqui? Eu estou falando. Coloca aqui no chat se eu estou falando muito, se eu estou viajando ou se você está entendendo o que eu estou falando. Porque senão depois eu volto um pouco mais. Senão você me fala aqui na ideia. Henrique, fiz 2 dimensionamentos como empresa, ficou mais caro. Então, tem alguma coisa errada, Solute. Tem que fazer a conta. Ou você aumenta um pouquinho mais o financiamento, aumenta a quantidade de anos, põe mais 1 ano, 2 anos, né? Aí tem que olhar junto. Mas o que eu estou dizendo para você, pensando comercialmente, você tem que derrubar a conta de luz do cliente. É isso que você tem que fazer, tá bom? Ou negociar com o banco e melhorar a taxa, tá bom? Henrique, funcionário público pode financiar um projeto de energia voltaica? Ronivon, certamente, muito inclusive, porque aí você vai ter um relacionamento ótimo com os bancos públicos, provavelmente, e aí você consegue uma taxa até melhor, que é o que eu vou explicar agora, tá bom? Ô, Dionísio, mais ou menos, tá bom, Dionísio, fala para mim onde tá pegando mais e eu volto, tá bom? Ó, Ale, é isso. A carência é muito legal, velho, porque a carência o cara põe dinheiro no caixa, Alexandro. Essa é a ideia, tá bom? Taxa de juros é o seguinte. Hoje a taxa de juros, gente, taxa de juros é um problema, porque aí é aquilo que a gente fala. Nós vivemos num país, senhores, de das maiores taxas de juros do mundo, tudo bem? Então, falar de juros aqui no Brasil é perigoso. Então, cuidado com isso. Os bancos são os grandes ganhadores, aí vocês sabem disso. Então, taxa de juro é muito complicado. E aí tem taxa de juro nominal, né? Aquela taxa que o cara mostra, e depois tem aquela taxa efetiva, que é aquela do contrato. Então, toma cuidado com isso, porque eu não vou te dar uma aula de finanças hoje. O que eu estou te dando são highlights, tá bom? Para que você possa fazer. A taxa de juros tá aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para falar com vocês. Tá. A taxa de juros está ligado a esse negócio aqui chamado Serasa. Guarda isso, tá bom? Isso aqui é o score. Score é nota, tá bom? É pontuação do cliente. Todos os clientes hoje no mercado têm esse cara aqui, score, tem essa nota, que vai de 0 a 1000. Tudo bem? Guarda sempre isso. Isso aqui é do Serasa, isso aqui não é meu. Isso aqui é o cadastro positivo que foi aprovado há um tempo atrás aí. E é esse cara que determina
Aqui embaixo, ó, se o cara tem ou não acesso ao crédito. Então, o cara que tem um score de 0 a 100, ele tem problema de acessar crédito. Nome sujo. Ponto. Tudo bem? De 101 a 250, o acesso é moderado. 251 a 550, aí esse cara tem acesso às melhores condições de crédito. E de 551 para cima, aí esse é o filezinho do mercado. Esse consegue carência, uma taxa melhor, porque ele tem um risco de inadimplência menor. Tudo bem? Eu já falei para vocês que energia solar é um financiamento de garantia real, ou seja, ele é mais barato, ponto. Já coloca na sua cabeça assim, ó, não pague mais de 2% ao mês em energia solar, ponto. Toda vez que você pipocar lá 2% ao mês, esquece o banco, a financeira, alguém está ganhando dinheiro em cima disso, ponto. Coloca aí, tem que ser abaixo de 2%. Essa é a premissa, tá bom? Uma taxa boa, Henrique, para energia solar, 1,5. É uma taxa boa. Pensa num cliente aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara do meio aqui, ó, do 250. Esse cara aqui, 1,5 é uma taxa razoável para ele poder fazer. Tudo bem? 1,5% ao mês. Guarde essa taxa aí. Essa taxa, 1,5% ao mês para esse cara. Tá bom? Acima desse score, você consegue perguntar para o seu cliente, inclusive, qual é a nota dele, tá? Isso é uma coisa legal. Você está numa negociação, não lá atrás, hein, gente? Não vai falar de score de cliente lá no primeiro orçamento que você passou, porque aí você está comendo etapas. Já está lá na frente. O cliente está tendo uma objeção. O meu amigo aqui que falou Cadê aqui, ó? Cadê? Eita, nós. Tem muita pergunta aqui, gente. Vamos perder. O Solute aqui, ó. Cadê o Solute? Ó, meu amigo da Solute que perguntou, ó, que ficou mais caro. Então, o meu amigo, você tem que entender, de repente, essa é uma pergunta para você fazer para o seu cliente, entender qual é a taxa, vamos conversar, eu vou falar com você, me chama aqui para a gente falar, fala nesse número aqui, e essa é uma pergunta para você conversar com o seu cliente, fala, pô, deixa eu olhar o score para ver se de repente ele tem um score ruim e conseguiu uma taxa, porque ó, eu vou falar para vocês uma coisa importante, tá? Hoje financiar energia solar é muito fácil. Esses caras aqui de baixo, ó, deixa eu ocultar aqui, ó. Esses caras aqui de baixo, ó, esse aqui, ó, consegue fácil. O banco vai comer na taxa, é verdade, mas ele consegue aprovar muito fácil um projeto aqui, tá bom? Esse aqui que tem o nome sujo, é difícil crédito. Mas esse cara aqui, ó, que tem o mesmo cara que acabou de limpar o nome, é um cara que tem uma notinha bem baixa no Serasa, ele consegue, sim, senhor, um acesso à prova. Não é difícil aprovar. Tudo bem? Então, sobre carência, Henrique, pode explicar melhor? Dionísio, carência é o seguinte, é o tempo para o cliente pagar a primeira parcela. Então, ou seja, aprovei hoje, 11 de abril de 2022, eu estou falando para você conseguir pelo menos 90 dias de carência para o seu cliente. Isso você pode negociar com o banco. Então, maio, junho, julho, ele só vai pagar a parcela da energia solar para o banco em julho de 2022. Ganhou 3 meses. Lembra que eu te falei de um cliente nosso aqui da Caixa Econômica que conseguiu 12 meses de carência? Ele só vai pagar em abril de 2023. Ficou claro? Isso é carência. Isso é muito comum no mercado financeiro, tá? É o tempo que esse cliente vai demorar para pagar, tá bom? 3 meses é um prazo bem razoável. Lembra de novo que eu falei para vocês, gente, o maledeto score, a nota do Serasa, vai levar em consideração um monte de coisa, tá? É isso. Não precisa ter intimidade não, viu, mano? Vale a pena você falar, dar uma olhada. O que você tem que fazer é olhar o que eu tô falando aqui, ó. Vou dar essa resposta. Qual é a maior taxa que você já viu em fotovoltaica? Já vi 2,5. Já vi 2,5. Eu acho um insano 2,5. Acho uma taxa muito cara. Se você fizer 2,5 por mês, tá bom? Por ano vai dar uns 45%. Lembra que é juros sobre juros, né? Não é 2,5 vezes 12. Lembra disso, é juros sobre juros, tá? Depois você faz matemática financeira aí, você vai entender. Então, 2,5 ao mês dá quase 45%
ao ano. É muito caro. Não vale a pena, tá? Mesmo a menos que o cara faça a conta, e aí de novo aquela história da conta de luz, do valor que ele paga hoje, para algumas pessoas vale a pena. Mas eu estou te dando a dica: 1,5, 1,3 é uma boa taxa, tá bom? É uma boa taxa. Os clientes de Caixa Econômica, Banco do Brasil, esses caras com score bastante alto, esses caras vão conseguir sim taxas de 1%, 1,1, 1,2, 0,9. Eu já tenho visto 0,9, 1% ao mês, mas com muita facilidade. Então, fique ligado, vale muito, muito a pena fazer nesses casos, tá bom? E vou falar, lembra que eu te disse qual é o público-alvo? Eu estou falando de SolarTech, que é o filé que eu acho do mercado de energia solar hoje. Padaria, açougue, farmácia, mercadinho. Esses caras precisam ter o nome limpo porque eles fazem faturamento junto aos fornecedores. Então, esse cara tem crédito no banco. Esse é um cara que consegue fazer um financiamento. Agora, você vai lá no seu vizinho da esquina, que o cara tem uma conta de 400, 500 reais, 300 reais, pode ser que ele não tenha esse relacionamento, e aí vai ficar difícil. Agora, se você for no cliente certo, que eu tenho te falado sobre isso, esse cara paga 5 mil reais de conta de luz, o projetinho dele aí vai ficar uns 100 mil, 120, 150 mil. Ou seja, ele tem esse dinheiro lá e você consegue salvar, às vezes, a vida de um cara, de um empresário, só com energia solar. Você dá aí 6 meses de carência, 6 meses no caixa sem pagar nada de conta de luz, às vezes é um alívio para um empresário, tá bom? Para o empreendedor, tá? Aqui, ó, a JT. Olha, eu tenho um cliente para fazer um orçamento, só que ele tem 2 medidores de luz no mesmo estabelecimento. Eu posso fazer um orçamento só ou tenho que dividir em 2 orçamentos? Antônio, se você já fez a aula, você sabe que depende da titularidade da conta, tá bom? Se você colocar, o melhor dos mundos é colocar os dois relógios, as duas contas de luz na mesma titularidade, no mesmo CPF, que aí você consegue fazer com uma maior propriedade. Funcionário público ganha muito bem e é um dos melhores tomadores de crédito na carteira dos bancos. Obrigado, Verônica. Já entendeu, tá? É isso, Verônica. 1,5 ao mês, aí tenho parcelas para pouco tempo. 1,5 é uma taxa alta ao mês. Haroldo, para o mercado financeiro hoje, 1,5 não é uma taxa alta, tá bom? Lembra que os juros no Brasil hoje tá 11,75 ao ano. Tá dando 0,70, 0,80 ao ano, ao mês, né? 0,80, 11,75 ao ano, 0,75, 0,80 ao mês. Ou seja, os juros de investimento já tá 0,80. 1,5, aí vou falar um financeiro case aqui, mas vocês desculpa. O spread do banco de 0,70, né? A margem do banco de 0,70 numa taxa de juros, desculpa, Haroldo, eu discordo de você. Não é alta, não. Para energia solar, não é alta. Tá bom? Mas eu estou dizendo para você aqui: 0,90, 1%, 1,10 para cliente com score bom é uma boa taxa. Tá bom? Ó, aqui, ó. Solstar vai lançar linha de crédito de 20 milhões para financiar energia solar. Sérgio, excelente. Já vai com, ó, fonte do valor econômico. O Sérgio, já vai com essa cabeça que eu estou te passando aqui, que vai ajustar muito para vocês, tá bom? Então, senhores, guarde isso, tá? Você vai ter que levar em consideração essa história do score, da nota do cliente. Por quê? Então, é aquilo que eu falei para vocês, ó. Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, são 3 grandes bancos estatais públicos que têm uma excelente taxa. Tudo bem? Esses são os 3 bancos que eu acho que todo o seu projeto de energia solar você deveria falar com algum desses 3 aqui, pelo menos para ir lá cotar, tá bom? Ah, tem uma dificuldade, pô, tem que abrir uma conta. Aí cada um vai contar uma história. Mas, pô, dependendo do valor do projeto, você está com um valor lá de 100 mil, 150 mil, 80 mil, 50 mil reais. Lembra que eu já disse para vocês isso. Energia solar, o ticket médio dos projetos fotovoltaicos, ele parte de 20, 30 mil. Não é barato, senhores. Então, assim, vale a pena você conseguir aí. Eu vou falar para você, o mesmo cliente que tem um score, uma nota boa no Serasa,
comparar Caixa com Banco Votorantim, a taxa do Banco Votorantim vai ser pelo menos 30% mais caro que a Caixa. Isso a gente está falando de uma parcela que às vezes vai sair aí de 2 mil para 3 mil reais. É R$ 1.000 por mês que esse cliente vai economizar só porque ele fechou com o banco certo. Guarda isso, tudo bem? Então, vale a pena fazer conta, tá bom? Vale muito a pena. Ó, Banco Votorantim e Santander são os dois grandes bancos de financiamento de energia solar, tá bom? Eles têm tradição nisso, tem linha de crédito específica. Se você comparar, o Santander vai sempre ganhar do Bradesco e do Itaú. Pode colocar aí e vocês vão ver, depois vocês me falam. O Santander vai sempre ganhar. A taxa do Santander... O Santander hoje tem uma diretoria só de energia solar, porque eles estão ficando gigantescos. Ouso dizer que eu acho que já é o maior banco no Brasil de investimentos de energia solar, tá bom? Então, o Banco Votorantim. Então, se você não está cotando com esses bancos, eu sugiro que você peça para alguém, ou se você está fazendo, cote com esses bancos, tá? Eu tenho uma notícia para vocês. Eu vou trazer aqui o cara do Santander e do BV, tá bom? Estou marcando com eles, nós vamos trazer eles no mês que vem. Eu já marquei com o diretor do Santander, ele vai vir aqui dar uma aula para vocês de como fazer, como analisar, vai trazer o contrato, vai ser bem legal. A gente está conversando com eles, um dia eu vou trazer o Santander e o outro eu vou trazer o BV. E aí nós vamos fazer junto aqui. Só que eu preciso que você veja essa aula, porque quando você chegar lá na aula que esse cara vai estar, lembra que eu não vou poder explicar essas coisas. E aí nós vamos fazer só simulados. Vai ser muito legal. Eu vou trazer esse parceiro e aí é um cara que você depois pode usar para cotar, tá bom? Então vai ser muito bacana. Eu estou trazendo eles. Vamos ver se até o final do mês. Eu estou marcando com o Santander só o mês que vem e o BV eu já estou tentando esse mês ainda. Vai ser muito, muito legal, tá? Ó o Alexandre falando, ó, simulei um financiamento de 100K, 100 mil no Santander, taxa de 1,08, sem cadastro de parceiro. Boa, Lê. Você está corroborando com o que eu estou dizendo. Obrigado. 1,08 é uma boa taxa, uma muito boa taxa, tá bom? Então, ao mês, 1,08. Está dentro, tá bom? É o que eu tenho falado. Não faça acima de 2%, pelo amor de Deus, tá bom? 1,5 está mais ou menos na média, é um bom número, não fuja muito disso. Se fugir de 1,5, você vê lá que o cliente tem um score ruim, você vê que o cara está com dificuldade, aí você senta com ele e tenta fazer a continha para ver se faz sentido. Abaixo de 1,5, pode fazer. E aí vale muito a pena você conversar para ver se o cliente consegue fazer. Eu sei que dá um pouco de trabalho, gente, mas vender não é para ser fácil. A margem, imagina, vou pegar esse projeto do Alexandre aqui, 100 mil reais, eu não sei quanto tem a comissão lá, mas a gente já falei para vocês, a média da comissão é 10%. Pô, 10 mil reais num projeto e você não puder correr atrás de um contrato, ler, conversar com o gerente, tentar achar uma solução melhor para o seu cliente, pô, então é desculpa, né? Vai vender outro tipo de produto. Então eu acho que esse nosso bate-papo aqui pode estar soando meio para alguns assim, pô, mas tá muito fora do meu métier. Não tá, não. Eu tô trazendo para vocês esses caras. Eu acho até que eu coloquei uns contatos lá na lista de fornecedores, lá na nossa plataforma. Eu coloquei esses bancos lá e coloquei o nome de alguns contatos. Depois confirma para mim. Eu vou pedir para o pessoal do suporte me ajudar, ver se tem alguma coisa. E você também aí, me ajuda aí também. Vocês têm acesso à plataforma, tem lá a lista de fornecedores, tem lá uma de bancos. Eu acho que eu coloquei o nome de alguns parceiros de banco. Tá bom? Eu vou trazer, Ale, fica tranquilo. Então, eu já conversei com os dois. O Caixa Econômica e Banco do Brasil não podem participar dessas coisas, vocês sabem, né? Eles não podem participar desse tipo de apresentação, mas o Santander e o BV vão vir. E vão trazer uma condição especial para nós. Já pedi, a gente está formando um esquema de correspondente bancário e tal. Vai ser muito legal, tá bom? A tratativa com o banco para conseguir financiamento também será de nossa responsabilidade em nome do cliente? Felipe, a resposta para a sua pergunta é depende. Depende do que o que você tem feito. Você é um integrador? Por exemplo, se você é um integrador, sim, a tratativa do banco é sua. Lembra que o integrador faz as duas coisas, vende e instala. Então você cuida de tudo, inclusive da tratativa com o banco. Você está com o pessoal está na Solstar aqui, é um parceiro, não sei se você está acompanhando, mas o pessoal da Solstar, que é representante comercial, zero. Esse tem zero de interação com o cliente em financiamento, tá bom? Você não precisa falar nada. Você vai lá, vende,
recebe sua comissão e vai embora, e a Solstar se vira com o cliente para falar de financiamento, aprovação de crédito, etc. Depende de onde você está nessa cadeia, né? Então, se você lembra disso, a comissão, a remuneração, o ganho está ligado ao quanto você se envolve no processo. Quanto mais você se envolver, vai dar mais trabalho, mas você também vai ganhar mais. Tudo bem? Então é um pouco disso. Depende em que parte da cadeia você está. Ó, dá para negociar melhores taxas de juros com o seu gerente, principalmente se o cliente fizer seguro da casa, seguro de casa, capitalização. A Verônica é especialista, já está trazendo algumas ideias. Sim, o cara vai te empurrando um produtinho ou outro, mas se você fizer a conta, vale muito a pena. Principalmente quando ele derruba uma taxa. Pegamos uma taxa aqui do Alexandre, 1,08. Gente, eu falei para vocês de 1,5. 0,42 de diferença ao mês vai dar no ano uns 15%. No período do contrato, dá quase 60% do contrato por causa de 0,40. Então, ou seja, dá uma diferença gigantesca. Então, por favor, senhores, vale muito a pena, tá? Então, estou trazendo para vocês, vou trazer esses bancos aqui, mas eu preciso que vocês fiquem. A Solfácil, vou contar um segredo aqui que vocês não sabem, mas a Solfácil é da Solstar, tá bom? A Solfácil ficou tão grande, a Solfácil é uma financeira, uma fintech especializada em energia solar, é do mesmo dono da Solstar, só que ele desvinculou da Solstar porque eles ficaram muito grandes. Eu gosto deles, tá? Eles têm taxas muito boas e eles aqui têm um negócio muito legal que vale a pena você olhar, que é 10 anos para pagar. Isso vale muito a pena quando o cliente não tem dinheiro. E aí ele derruba a taxa, derruba a parcela vai ficar bem barato e vai ficar sempre menor que a conta de luz. E vale a pena até eu vou falar uma coisa forte aqui, mas depois você se vira para correr atrás dos seus conhecimentos em finanças. Lembra que tem um risco de inflação aí no mercado. Se você fecha numa parcela dessa que é fixa, concorda que você blinda até o seu financiamento da inflação? Porque você faz um contrato com esses caras que a parcela é fixa, ou seja, você nem se importa, você joga o risco da inflação para o banco. Pensa nisso. Eu sei que é um pouco mais avançado que eu estou falando, mas os que pegaram, peguem isso aí que eu estou dizendo. Porque isso vale a pena. Imagina, você faz parcelado 10 anos com parcela fixa, você concorda que você não precisa mais se preocupar nem com inflação? Ou seja, você não preocupa nem com a energia solar, nem com o custo da energia, perdão, e nem com a inflação, porque a sua parcela está fixa, não vai crescer nunca mais. Guarde isso, tá? No momentos que a gente tem vivido aí de guerra, inflação, março foi a maior inflação de todos os tempos aqui no Brasil, desde a medição histórica. Então a gente tem uma pressão inflacionária aí perigosa acontecendo no Brasil. Hã? E esse ano é isso aí, ó, o suporte. Esse ano tem eleição, tem uma guerra rodando aí esquisitíssima, enfim. Então tome cuidado com isso. Fica a dica. Se você viu lá na nossa planilha da SolarTech, tem uma aba que eu coloquei para vocês de investimento. Vocês viram isso? Lá na nossa planilha da SolarTech, eu vou pedir para o pessoal, nessa nossa aula, a hora que subir, a nossa aula vai ficar gravada, ela vai para a plataforma, eu vou pedir para a equipe de suporte trazer essa planilha para dentro dessa nossa aula para você saber. A última aba é isso aqui. Eu coloquei de propósito, pensando nessas aulas que a gente vai ter de financiamento, exatamente para você poder ficar fazendo essa conta. Esse é aquele cara que eu falei para vocês dos 45 mil, tá? Eu consegui derrubar, lembra que pagava R$ 1.000 de conta de luz? Eu derrubei a parcela dele, aumentei o contrato, ele tinha uma taxa mais ou menos, 1,20, e eu derrubei a parcela dele. Pronto. O argumento que eu fechei essa venda foi: eu consegui derrubar, você vai instalar energia solar sem precisar desembolsar um centavo e ainda vou colocar R$ 70 no seu bolso todo mês. Pronto. E depois, aqui a gente está falando de 6 anos, né, de contrato. E aí, o que eu fiz? O retorno ficou um pouco maior. Lembra que eu falei? O retorno não é de 3 anos, vai ser de 6. Mas tudo bem, eu vou dividir com o banco, porque ele não tem dinheiro para colocar, e depois ele vai ficar aí, né, do 7º ano para frente, sem pagar conta de luz. Então, eu consegui transformar isso aqui, mexendo no valor da parcela, aumentando a quantidade do contrato, numa taxa que nem é tão sensacional e nem é ruim. Lembra disso.
E aí, eu consegui aqui 3 meses de carência, ele colocou R$ 3.000 no bolso ainda. Então, ficou bom para todo mundo. Olha só. E aqui nessa simulação, essa planilha tem lá na aba no nossa planilha da SolarTech, tá? Quem não fez a aula da SolarTech ainda, faça a aula, por favor, porque aí você vai descobrir e vai entender o que eu fiz aqui com vocês, tá bom? Ó, o Haroldo falando, ó, ótima ideia da parcela fixa. Nós ficamos assegurados, a taxa já sabemos os juros e pagando a primeira, a última fica excelente. Haroldo, você resumiu exatamente o que eu disse. Tudo bem? Essa simulação você pode usar. Pega a nossa planilha da SolarTech e eu coloquei para vocês aqui, chama tabela Price, é a tabela do governo, do banco. Os bancos usam essa tabela. É óbvio. E aí depois a gente pode ir falando mais sobre isso, mas ele vai colocar taxa de abertura de crédito, seguro não sei do que, tudo isso vai encarecendo e não é nem taxa de juros, é o cara colocando os penduricalhos dentro da conta lá do financiamento e você precisa ficar ligado com isso. Porque aí ele fala, é 45 mil, mas ele coloca lá mais R$ 1.000 de taxa de abertura de crédito, mais não sei o que de seguro, mas aí ele vai colocando uma série de coisas que não está na planilha. Então você tem que tomar cuidado. Mas se você tiver alguma dúvida, você fale comigo, fala com a gente aqui, eu vou te ajudar. Você está com uma dúvida de um cliente, a taxa ficou cara, está com dificuldade, chama a gente aqui, eu vou te ajudar. De repente vou tentar te ajudar, te indicar um parceiro que tenha uma taxa melhor e a gente vai brincando com isso. Tudo bem? Bom, estamos caminhando para o fim. Você pode aí fazer suas perguntas, já vai colocando aí. Vamos abrir aí alguns minutinhos para perguntar. Lembra, gente, eu minha ideia aqui, eu tentei simplificar a aula para tirar a maior quantidade de número possível, porque a nossa aula não é de finanças, a nossa aula é de energia solar. Mas era a ideia, eu precisava trazer alguns conceitos para vocês, porque senão vocês não iam conseguir entender. Mas eu espero que pelo menos a ideia, o raciocínio de como vocês pensam, carência, taxa de juros, parcela, prazo do contrato, banco, score do Serasa, investimento, taxa de juros, tudo isso são conceitos que você precisa saber na hora de analisar um contrato. E eu acho que eu consegui dar uma resumida aqui, tá bom? Ó, se o cliente quiser pagar à vista pela instalação do sistema fotovoltaico em sua empresa, pode? Pô, Ronivão, pode ou deve? Se ele tiver caixa, é a melhor coisa que ele deve fazer, porque a gente provou aqui que o investimento do fotovoltaica é muito maior. Ele consegue ter um investimento 2 vezes maior do que fazer qualquer outro tipo de investimento no Brasil. Ó a Verônica aqui, ó. Sim, concordo, principalmente se o cliente não atrasar a data de pagamento. Aí entra a história da inadimplência, né, Verônica? A inadimplência é um outro problema que vai ser lá com o banco. Mas sim, se ele não pagar, essa é a ideia mesmo, tá bom? Henrique, você tem uma média de encargos que os bancos adicionam quando fazemos o cálculo através da nossa planilha SolarTech? Basicamente, tem 3 coisas que ele pode colocar aí, Alexandre. Taxa de abertura de crédito, seguro, que normalmente eles podem colocar. O pessoal da Solstar está vendo aí, o pessoal que eles vendem o contrato com seguro embutido, tá? Então, você vai olhar lá que às vezes tem um seguro que ele coloca, tá? E aí vai depender muito, eu vou entrar numa seara mais perigosa aqui, mas vai falar um pouco de contrato pré-fixado, pós-fixado, e aí vai mudar um pouco com a nossa planilha, porque aí é uma outra forma de fazer. A nossa planilha é uma simples, tabela Price, e você vê que a simulação fica igualzinha. O que você tem que pegar é o contrato lá, a simulação, para você poder olhar, tá bom? E aí vale a pena, se quiser trazer para mim, eu te ajudo a analisar. Mas basicamente são essas coisas que ele coloca: seguro, taxa de abertura de crédito e uma outra, por exemplo, taxa de vistoria, às vezes ele pode colocar, visita técnica para ir lá olhar, ver se existe o projeto mesmo. Pode ser que ele crie alguns penduricalhos aí que você tem que ficar de olho antes de assinar o contrato, junto com o seu cliente lá. Principalmente se você for integrador. Lembra que eu falei isso? O integrador vai cuidar disso também, tá? Como consigo fazer o projeto de energia solar de uma casa nova? Rosiane, casa nova, você vai pegar um engenheiro eletricista, um eletrotécnico, vai dimensionar a carga para você tentar estimar o consumo. A minha recomendação é que você arredonde para cima, jogue uma margem nessa estimativa e aí você faz a conta normal, como a gente faz de consumo, quilowatt pico, e acha
o quilowatt-pico, dimensiona a potência do sistema para você poder fazer o dimensionamento da quantidade de placas e qual inversor que você vai usar. Você vai fazer dimensionamento de carga e potência do sistema. É isso que você vai fazer. Com essa carga dimensionada, aí você consegue fazer. Dá para fazer isso até pela internet. Tem algumas planilhas, coloca lá no Google, dimensionamento de carga para casa nova. Tem umas planilhinhas, uns sistemas que eles fazem, uns sites, que você vai lançando quais são os equipamentos que vão ter, Ele é um checklist, é bem legal, tá bom? E aí ele vai te dar uma sugestão. Minha sugestão é que você coloque uma margem, faça em 2 ou 3 lugares diferentes para que você não erre, né? Porque às vezes tem que tomar cuidado com a confiança, mas o melhor cenário é você ter um engenheiro elétrico para que você, eletricista, né? Engenheiro elétrico da Choque, engenheiro eletricista ou um eletrotécnico para poder fazer o dimensionamento da carga da maneira correta, tá bom? Ó, pega a planta do projeto, o disjuntor do projeto, o tamanho do disjuntor. Henrique, falando, é possível possível ser apenas instalador e conseguir auxiliar o cliente com financiamento? Bom, sempre dá, né? Lembra que quanto mais você entrega para o seu cliente, quanto melhor o atendimento, melhor é a satisfação dele. Você aprende, você entregou uma condição melhor para ele, vocês conseguem crescer juntos, concorda? Então é um valor. Teoricamente, o instalador não vai olhar tanto para isso, né? Eu estou dizendo mais aqui é vendedor, integrador, esses caras vão olhar melhor, tá? Ó, o Thiago já foi mais longe aqui, mas Henrique, dica: geralmente quando se trata de empresa onde existe uma política de melhoria contínua, o payback é de 12 a 24 meses, dependendo do valor. Sim, Thiago, sim. Só tome cuidado que a garantia das placas solares, Thiago, é de 25 anos. Então, aqui ela tem um investimento de longo prazo. E para investimento de longo prazo, o payback é de 3, 4 anos, tá bom? Guarda sempre isso. Até 5 anos vale. Eu fiz Carrefour, fiz Extra, Açaí, Atacadão. Eu cuidava da América Latina aqui, então esses investimentos de melhoria contínua, mas é um investimento de mais longo prazo, chega a 3 a 4 anos, tá bom? Chega até a 5 anos, dependendo do tipo, principalmente quando fala de infraestrutura, que é mais ou menos o que tem nas placas solares. Principalmente quando você chega lá com a garantia do fornecedor, com a nota lá dizendo, ó, a WEG vai dar 25 anos de garantia nas placas, pronto, você vai levar isso em consideração. Ficou claro? Então, eu já vi que você conhece um pouco, mas é uma ideia para a gente pensar, eventualmente, em alguma objeção da empresa. Ah, mas o payback é acima de 24. Tá, mas a garantia da minha placa é 25 anos. Entendeu? Então, fica um argumento para você aí. Já ouviu falar de telhado fotovoltaico? Vale a pena? Já ouvi e eu trago aqui, Solute, tem uma aula, não vou lembrar o nome, que é Novidades da Feira. Eu trago as imagens. Eu falei com o diretor da Eternit. Eu trouxe as imagens, como funciona. Bem legal essa aula. É da Eternit. Todos os 2 tipos de telha que eles estão trabalhando, se vale a pena. Eu vou te dar uma dica. Vale a pena se você construir novo. Ele precisa de uma área maior, porque ele não tem a placa solar em toda a extensão da telha. Então, toma só cuidado com isso. Você vai precisar de uma área maior e vale a pena quando você está construindo a casa. Você retirar um telhado para colocar um telhado Eternit com os módulos fotovoltaicos, ele não vale a pena. Você vai ter um projeto mais custoso, mais dispendioso. Tá bom? Aqui, ó, Verônica. Sim, meio mundo de penduricalhos. O gerente precisa bater meta mensal e aí tem que ficar bem atento. E, ó, Verônica, você concorda comigo? Dá para negociar, viu, Alexandre? Você só precisa ser atento e fazer a pergunta certa, que o cara percebeu que você manja, ele vai lá e tira, porque ele não pode fazer isso. Isso chama venda casada, isso chama crime no direito do consumidor, tá bom? Venda casada, não pode fazer, tá? O banco não pode fazer isso. Fica a dica para você aí, se você brigar, ele é obrigado a tirar essas taxas do contrato, exceto taxa de abertura de crédito, tá bom? Mas seguro, vistoria, blá, 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 tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Vistoria, só se ele for... Vistoria vale para casa. Quando ele vai financiar um imóvel, vale a pena a vistoria. Agora, os equipamentos fotovoltaicos não faz sentido nenhum, tá bom? E aí fica... é isso aí, fica bem bonito, é muito legal mesmo, tá bom? Gente,
Encerrando, nesse caso, a telha seria melhor do que as placas? Felipe, é aquilo que eu disse, depende, tá bom? No caso aqui, você tem que levar em consideração duas coisas. Área, você vai precisar de maior espaço, porque não é linear os módulos fotovoltaicos na telha. E segundo, você não vale a pena para retirar o telhado. Se você for fazer um telhado zero, uma casa nova, e já colocar o telhado, aí você tem que orçar, e pelo que ele falou para mim, o payback fica muito parecido. Eu nunca fiz esse cálculo. Valeria a pena a gente trazer aqui, de repente fica uma dica para a gente fazer uma aula aqui sobre isso, vale a pena a gente fazer, tá bom? A JT, Henrique, e as baterias, com que temos que fazer com a garantia para o nosso cliente? Antônio, off-grid e bateria, eu vou falar para você, a gente vai precisar de uma aula inteira para falar sobre isso. Não é tão simples. Bateria é um negócio complexo, eu costumo brincar com vocês aí, bateria celular vai precisar de bateria, carro elétrico vai precisar de bateria, off-grid vai precisar de bateria. Bateria é um negócio do futuro, guarde isso. Então, bateria é um negócio para estimar, velho. É o mesmo esquema das casas, da casa nova. Você vai ter que dimensionar, vai ter que entender a carga, amperagem da bateria. É muito complexo, não dá para a gente falar aqui, tá bom? Então, vale a pena você estudar melhor e conversar, e a gente pode falar. O Felipe, o Thiago, os professores, o Adilan, são professores, eles manjam muito disso, eles podem te ajudar melhor do que eu, tá bom? Gente, excelente! Eu não entendi a venda casada. Adriano, venda casada é quando o banco, o gerente do banco, fala para você assim, ó, se você não, eu vou te fazer o financiamento, mas você é obrigado a fechar o seguro comigo. Ele não pode fazer isso, ele não pode vincular a venda do seguro, seja lá um seguro de casa, seguro, seja lá do que for, seguro de vida, ele não pode te empurrar uma coisa, obrigar você a fazer o seguro de vida e fazer o financiamento de energia solar juntos. Ele não pode condicionar uma coisa a outra. Isso chama venda casada. Isso não pode fazer. Tá bom? Excelente, gente. Que bom que vocês gostaram. Com o telhado, não precisa deixar a borda livre, como no caso dos painéis. Ah, é verdade, José. É isso. Tem que levar em consideração, sim. Lembra que eu te falou? Tem que levar em consideração a questão da borda, o tamanho do espaço, o que você vai fazer. Eu acho que a gente tem que fazer uma aula de telhado com placas fotovoltaicas. Aí a gente fala só disso. Lá nessa aula da feira eu trago as fotos, tem uns vídeos, um bate-papo, vale muito a pena você dar uma olhada lá. E eu mostro um pouco até por trás como funciona os conectores, tal, ficou bem legal, tá bom? Pronto, senhores, excelente. Ufa, foi bom, espero que vocês tenham gostado, caprichem aí, façam uma excelente semana, conta comigo, semana que vem nós estamos aí, vamos começar a nossa série de vendas, vamos lançar nosso Oscar 2022 Energia Solar e o sol é o limite. Sucesso para vocês, um grande abraço, ótima semana. Essa aula vai subir para a plataforma, tá bom? Ela sobe, o pessoal da equipe vai fazer essas contas aí de renderizar e aí eles sobem para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, se cuidem. Semana que vem nós estamos lá, estamos aqui de novo. No mesmo bate local, no mesmo bate horário e o sol é o limite.